Quero falar com vocês um pouco agora sobre os artigos da LDB, do 61 ao 67, que falam sobre os profissionais da educação. Onde, de forma geral, quem são os profissionais da educação? São todos aqueles que são docentes, que atuam, desde a educação infantil, até a educação superior. A formação do docente para atuar como professor nesses níveis aqui, ela tem que ser necessariamente aqui na educação infantil, em nível superior de pedagogia, e admite-se também para a educação infantil e para a primeira etapa, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, que vai aí do 1º ao 5º ano, o educador pode atuar com a formação em nível médio de um curso técnico, em formação docente, em magistério, tá? Ainda há essa possibilidade para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E o pedagogo, que ele é licenciado em pedagogia, que ele pode estar atuando nesse mesmo nível aqui de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Ainda que a LDB ainda tenha esse artigo que garanta que os educadores podem trabalhar com nível médio de magistério e formação docente, os concursos públicos de modo geral, até mesmo nos municípios, eles estão pedindo que a formação para atuar como educador seja em nível superior de pedagogia, tá? Para atuarem nessas turmas de educação infantil, nas creches, na pré-escola e nos primeiros anos do ensino fundamental. Para atuar na educação básica, com o ensino fundamental, na segunda etapa, que são os anos do 6º ao 9º ano, e no ensino médio, a formação que pede aqui do professor é que ele seja licenciado na área de atuação. Por exemplo, então aqui na educação básica, a gente está falando aqui em nível de ensino fundamental e médio, normal, de base curricular nacional apenas e não a formação técnica, porque lembra quando eu falei com vocês sobre a questão da educação profissional de nível médio, eu disse que os professores que vão estar trabalhando com a formação na área profissional, ele tem aquela habilitação. Por exemplo, se o curso for de informática, o educando vai ter professores que são formados em informática a nível superior, tá? Então, por exemplo, aqui no ensino fundamental normal, e o ensino médio, o professor precisa ser formado, licenciado na área de atuação. Química, física, biologia, língua portuguesa, matemática, artes e assim vai, tá bom? Ele vai ter a formação específica. Na educação superior, não pede necessariamente que ele tenha licenciatura, mas ele precisa ter a formação também superior na área. E de preferência, quando fala em educação superior, ele precisa de uma formação em pós-graduação. Pós-graduação, mestrado e doutorado. Algumas universidades já colocam no edital do seu concurso público a obrigatoriedade que o docente que vai fazer o concurso para aquela área, por exemplo, nós temos aqui um curso superior na área de letras, então pede assim, a formação em letras e
mestrado ou muitas vezes já o doutorado na área afim, né, que seria ou educação ou mesmo em letras e áreas relacionadas, tá? Então, para o município, para o estado, até mesmo para os institutos federais, que são instituições que trabalham com ensino médio e superior em nível federal, não é ainda cobrado no edital de concurso uma titulação de mestrado e doutorado, mas as universidades, nos seus editais, já pedem, já cobram assim, e é aberto a liberação para as universidades de pedir em seus editais a formação de pós-graduação somente para regiões do Brasil em que o número de formados em mestrado e titulação de doutorado é um número menor, tá bom? Então, se você for aí se inscrever para um edital para professor nessas áreas, lembre-se aí que você precisa ter a sua titulação de mestrado e doutorado. Falando aqui, nós falamos sobre a questão dos profissionais da educação em área de docência, mas nós não temos só os profissionais da área de docência, nós temos também os técnicos em educação. Qual é a formação, então, do técnico em educação? O técnico em educação, ele é formado em pedagogia, para atender a questão pedagógica, direção, coordenação, supervisão dentro das escolas, e também nas universidades e nos institutos federais, existe o técnico em educação que trabalha em áreas específicas de formação. Por exemplo, o administrador, o contador, o psicólogo, o assistente social, o médico, o enfermeiro, tá? O técnico em informática, o técnico de laboratório em outras áreas. Então, o que pede para ele? Ele não precisa ter a pedagogia, ele não precisa ser licenciado, mas ele precisa necessariamente de ter essa formação em nível superior ou nível técnico na área exigida para que ele seja um profissional de educação. Sobre a questão dos profissionais da educação, nesses artigos também fala aqui que os governos, eles têm que estar provendo um plano de carreira, né? Então, os profissionais de educação, seja ele municipal, estadual ou federal, eles possuem um plano de carreira. O plano de carreira, ele tende a ter, pelo menos em nível federal, uma legislação diferente para o plano de carreira a nível docente e plano de carreira em nível técnico, certo? Ele também vai ter os estabelecimentos, as instituições de ensino em nível municipal, estadual, Distrito Federal, eles vão estar oferecendo cursos de capacitação, né, para que esses profissionais, cursos de capacitação, cursos gratuitos para que o profissional da educação esteja se capacitando, né, a cada ano, a cada período de 2 anos, a cada 6 meses, aí vai da legislação específica e de como que a instituição se organiza. E aí fala da questão da valorização, né, do profissional da educação. Valorização do profissional da educação, que a gente leu também que é um dos princípios, né, da educação nacional. Então, dos artigos 61 a 67, é isso que eu gostaria de estar falando com vocês, e nós prosseguimos aí no próximo trecho da aula, tá bom? Até mais!